Olá, eu sou a Paula Fernandes de Assis Crivelo Neves e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória de pesquisa no doutorado em Educação da Universidade de Brasília. Eu sou goiana, de Goianésia, e fui enfrentar então e mergulhar no mundo da pesquisa na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. O título da minha tese é Travessias entre Mundos, as experiências de interculturalidade na trajetória formativa de mulheres estudantes indígenas da Universidade de Brasília. E essa pesquisa, esse tema de pesquisa, ele emergiu no meu mergulho na UNB, desde a minha primeira disciplina, em 2018, quando eu faço uma disciplina chamada Perspectivas Decoloniais e Interculturais em Educação, com a professora Ana Tereza. E lá eu entro em contato, pela primeira vez, com outras cosmovisões, com os mundos indígenas, com a Nubian Tupinambá, que hoje é minha amiga, irmã, e foi interlocutora, e colaboradora, e construiu junto comigo a minha tese. E nessa disciplina, ela faz uma apresentação de um seminário em uma forma de ritual, apresentando o livro do Davi Kopenawa, chamado A Queda do Céu. E naquele momento eu tive certeza que eu iria problematizar essa academia que ainda é estruturada, ocidentalizada, e que não dá espaço para outros saberes, para outros conhecimentos, e tentar entender então essa interculturalidade, essa trajetória formativa das estudantes. Então, tendo como foco a trajetória formativa das estudantes indígenas da Universidade de Brasília, o meu objetivo de pesquisa foi identificar os atravessamentos e as fricções que as estudantes experimentam no contato dos seus mundos indígenas com o mundo da academia, E ainda em que medida que essas trajetórias são perpassadas por experiências educativas interculturais. E aí a pesquisa mobilizou como fonte empírica entrevistas narrativas com 10 mulheres estudantes indígenas de várias regiões do Brasil, da pós-graduação e da graduação na Universidade de Brasília e que participavam da Associação dos Acadêmicos Indígenas da Universidade de Brasília, a IUMB, que inclusive eu quero agradecer, que foi uma grande parceria no espaço da Maloca, o Centro de Cultura da Universidade de Brasília, o Centro de Convivência Cultural da Universidade de Brasília. Foi um espaço onde me deu fôlego, me fez abraçar a pesquisa e fez com que eu conseguisse chegar a essa tese. E como foi realizada em um momento da pandemia, essa pesquisa teve que passar por desdobramentos metodológicos. Foram novos caminhos que foram surgindo por conta da pandemia. Então, a minha ideia era inicialmente acompanhar toda a rotina das estudantes indígenas dentro da universidade, mas com a pandemia, as próprias estudantes indígenas que colaboraram com a pesquisa começaram junto comigo a criar outras possibilidades metodológicas. Foi quando a gente, então, pensa nas entrevistas narrativas, Essas entrevistas narrativas que ainda foram realizadas no final de 2021, no início de 2022, partiram desse nosso diálogo, dessa nossa aproximação e dessas nossas problematizações em relação ao que a universidade tem sido, como que tem sido a permanência desses estudantes e o que a universidade tem feito com os estudantes indígenas. E aí o que a gente consegue identificar, As perguntas que a gente faz, então, e o problema de pesquisa que a gente tenta investigar durante toda a pesquisa, A trajetória de mulheres indígenas em universidades ocidentalizadas conforme experiências educativas interculturais? Como, de que forma e em quais situações e espaços a interculturalidade acontece? E o que as estudantes indígenas sentem e pensam sobre isso? E aí o que a gente chega então como conclusão, Que a presença dos estudantes indígenas na universidade oferece sim oportunidades para o diálogo, para a aprendizagem intercultural e principalmente para conexões espirituais no ensino superior. E ao mesmo tempo para o enfrentamento do racismo epistêmico, que foi muito latente em todas as narrativas, inclusive como um foco de evasão das estudantes indígenas na universidade, é o racismo epistêmico e o racismo que elas enfrentam,
e das relações de poder, ser, saber, que ainda operam nessas estruturas e inviabilizam os saberes e as formas de produzir conhecimento dos povos indígenas. Então, o racismo, a violência, o machismo, os estereótipos sofridos pelas estudantes dentro do espaço acadêmico geram muita preocupação e ainda precisam ser discutidos para que nós encontremos a raiz do problema, né, a solução desses problemas. E aí, para os desdobramentos dessa pesquisa, né, ainda o ano passado, depois de realizar as entrevistas narrativas e de realizar esses diálogos com essas estudantes, e aqui eu faço um detalhe importante, né, que eu tinha uma ideia de serem estudantes indígenas, homens, mulheres, só que acabou que a minha aproximação e o protagonismo das mulheres foi muito maior, né? O que me leva a um caminho e abraçar essa causa junto com as mulheres, né? E aí a gente, nessa nossa conversa, a gente percebe, né, junto que uma das lacunas e um dos problemas enfrentados por essas estudantes é o conhecimento e o rigor acadêmico, científico, né, que o ensino superior ainda proporciona, o que muitas vezes dificulta toda a trajetória dentro da universidade. Então, a gente cria um projeto de extensão chamado Tecendo Saberes, que aconteceu o ano passado na Maloca, nesse espaço, né, onde é esse centro de convivência e de troca de saberes desses estudantes, onde foram 11 encontros realizados aos sábados de forma híbrida, e esses encontros a gente tinha como temática, né, e a forma de ajudar, né, esses estudantes a sobreviverem, né, e a serem resilientes e insurgentes nesse espaço da universidade, com temas como as regras da ABNT, os artigos, como escrever artigo científico, como fazer o preenchimento de um currículo Lattes, formas de ajudar todos os estudantes indígenas, que muitas vezes foram negligenciados durante a sua educação, a enfrentar as disciplinas, ao formato da academia. Então, a gente pretende ainda, né, mesmo agora com a tese encerrada, continuar novas edições desse projeto de extensão chamado Tecendo Saberes, com novos estudantes indígenas que vão entrando dentro da Universidade de Brasília. Além disso, a tese também já tem um capítulo de livro que vocês podem acompanhar e fazer a leitura, no livro Vozes do Pluriverso, e tem um artigo no Prelo também que já vai sair sobre a pesquisa, além de, claro, vocês serem convidados a fazer a leitura na íntegra dessa tese, né? E a gente continuar aí com a parceria com essas estudantes indígenas, né, na luta e na resistência sempre. Obrigada.